Vamos então falar agora do nosso querido Brasil. Pessoal, eu estou dando uma pausa aqui na cobertura de todo o conflito, da guerra, eh, porque tem algumas coisas importantes acontecendo no Brasil e eu não quis deixar de tratar sobre esses assuntos. Por isso estamos com esse Boletim Brasil de número 23. Lembrando que hoje à noite o nosso horário do programa também será diferente, tá bom? Hoje nós estaremos ao vivo a partir das 9h30 da noite. A sala já está aberta. Por quê, pessoal? Donald Trump irá falar à nação. Ele pediu o horário em toda a cadeia de rádio e televisão dos Estados Unidos. Então, a partir das 9h30 da noite, estaremos ao vivo, repercutindo as principais informações do dia e também com tradução simultânea dessa importante declaração que está, assim, gerando uma expectativa enorme por parte do presidente dos Estados Unidos da América. Tá certo? Vamos lá. Nós tivemos, então, antes tarde do que nunca, como eu abri esse programa aqui de hoje, falando do editorial que a Folha de São Paulo publicou sobre o Supremo Tribunal Federal. E eles colocaram o seguinte título no seu editorial, no seu texto: República do Supremo que pode tudo. Olha só. Para um ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo. Para os demais cidadãos, a lei, tal como amplamente interpretada por um ministro do Supremo, cristaliza-se no Brasil um regime anômalo de prevalência de 10 indivíduos sobre o restante da sociedade. Prestem atenção na palavra que a Folha utilizou aqui. Cristaliza-se no Brasil um regime. Regime. Você usa regime quando vai se referir a um governo, quando isso é alguma espécie de ditadura que não respeita as instituições. Acreditem, meus amigos, nós não estamos falando aqui de nenhum veículo de mídia independente, não é a Aure Verde, não é a Revista Oeste, não é o PH Vox, tá? É a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo está chamando os ministros do STF de regime. Cristaliza-se no Brasil um regime anômalo de prevalência de 10 indivíduos sobre o restante da sociedade. Como se vê pelas decisões de Alexandre de Moraes, a latitude de um juiz da corte quando os seus próprios interesses estão em jogo é máxima. Fulmina-se a regra que exige do magistrado afastamento de casos em que ele conste como vítima potencial. Sob sigilo, sob sigilo, decretam-se prisões, censuras e intimações sem a devida provocação da Procuradoria. Quem critica o árbitro corre o risco de cair nas garras do grande inquisidor. Os advogados não têm acesso aos autos. Antes tarde do que nunca, né, pessoal? Burocracias do Estado são obrigadas a ajoelhar-se diante da toga agigantada. A atividade policial sujeita-se a intervenções esdrúxulas, como a que por um período escudou de investigação material apreendido sobre a máfia que atuava no Banco Master. Gente, eu vou ler de novo esse parágrafo, olha só. Burocracia do Estado são obrigadas a ajoelhar-se diante da toga agigantada. A atividade policial sujeita-se a intervenções esdrúxulas, como a que por um período escudou de investigação material apreendido sobre a máfia que atuava no Banco Master. A intimidação da Receita Federal levará servidores a adotarem a regra tácita de não abrirem procedimento administrativo quando detectarem inconsistências fiscais relacionadas aos Supremos Magistrados. Afinal, o resultado mais brando poderá ser o afastamento sumário da função,
com um rastreador no tornozelo. A ameaça parecida paira sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o instrumento mais eficaz do país para detectar transações atípicas de que as atividades ilícitas a miúde se valem. Num golpe solitário de caneta, Moraes esvaziou o órgão. Não há o que controle um ministro do Supremo que se ponha a subverter a institucionalidade para se proteger e atingir supostos adversários. Ele não depende da petição de partes para agir sobre virtualmente tudo o que deseje. A submissão das decisões individuais aos pares, imperativo dos tribunais, passou a ser, na prática, facultativa. Um ministro pode atuar como demiurgo. Meu Deus do céu. Gente, demiurgo. A gente vai subir aqui nos mais altos níveis da gnose. Cadê o Daniel Ferraz aqui para comentar com a gente essa parte? Rapaz, essa nota tá muito pesada, gente. Um ministro pode atuar como o demiurgo que desfaz e reescreve as leis e manda soltar, prender, calar, pagar e não pagar. A revisão do plenário, quando ocorre, não raro se depara com os fatos consumados e danos irreparáveis. Mesmo o contrapeso do colegiado esbarrou no corporativismo quando 2 de seus membros passaram a ter condutas questionadas no escândalo do Master. O escanteamento funciona como um estímulo para que ministros reforcem as decisões singulares visando a autoproteção. Esvai-se a esperança de que comecem dentro dos Supremos os ajustes para desbastá-lo dos superpoderes estranhos à República. Os ministros mostram-se incapazes de adotar um mero código de comportamentos óbvios que já deveriam ser moeda corrente. É inevitável que caminhe no Congresso uma reforma para colocar o STF em seu lugar constitucional. Meus amigos, olha, eu sei, eu vejo os comentários de vocês e eu só quero chamar atenção para algumas coisas que tem que se levar em consideração. Falamos muito de guerra cultural. E o que é a guerra cultural, pessoal? Primeira coisa, a guerra cultural é você demonstrar para o outro lado o que está acontecendo e fazer com que cada vez mais pessoas despertem, certo? Esse é o primeiro ponto. Aqui não importa se o editorial da Folha foi escrito com viés de direita e esquerda, pouco importa isso. Na verdade, isso não importa em nada nesse momento. O que importa é que, gostemos ou não, na mídia escrita, o maior veículo de imprensa do Brasil chama-se Folha de São Paulo. E o maior jornal do Brasil, historicamente, inclusive falando, ele acaba de publicar uma nota das mais pesadas que eu já vi. Aliás, a mais pesada que eu vi nos últimos 10 anos contra a tirania que está acontecendo no Brasil. Em poucas linhas, falando abertamente do que nós temos visto. E, meus amigos, quando sai na Folha, quando sai no estado de São Paulo, eles estão escrevendo para pessoas importantes dentro da estrutura de organização do Brasil. Para aquele 1, 2% que toma as decisões sobre nossas vidas no Brasil. É isso que é importante a gente entender aqui.
que a partir do momento que jornais como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo publicam matérias como isso, nós vemos o Globo e a própria Globo, através da Malu Gaspar e outros, fazer todas as investigações que estão fazendo contra o Supremo, significa que o reinado do Supremo Tribunal Federal ele está cada vez mais próximo do fim. Isso é o que importa aqui. Tá? Isso é o que de fato nós temos de observar. A Folha de São Paulo tratou sobre perseguição a funcionário público, perseguição política, favorecimento, tráfico de influência, de um ministro Alexandre de Moraes que não respeita as instituições, de chantagem política, de corrupção, de travamento de processos por parte de ministros do STF em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parágrafos. Em 11 cada parágrafo praticamente é uma denúncia aberta a tudo que vem acontecendo dentro do STF. Mas PH, a gente já sabe disso há tantos anos. Sim, meu amigo, nós somos uma pequena bolha. Aprenda essa realidade. Nós aqui somos uma pequena bolha. Ah, mas na Oeste nós temos 100 mil, na Auriverde nós temos 25 mil, aqui no PH Vox 2, 3 mil. Ainda assim somos uma bolha, pessoal. Em um país de 220 milhões, tá? E quando um jornal, volto a repetir, como a Folha de São Paulo, escreve um editorial como esse, algo muito importante está acontecendo nas estruturas de poder do Brasil. Ainda mais no ano eleitoral. Vocês viram que eu até fiz uma pausa no último parágrafo, que é pequenininho, tá? Disse aqui, ó. É inevitável que caminhe no Congresso uma reforma para recolocar o STF em seu lugar constitucional. E o que nós estamos assistindo, pessoal, em ano eleitoral? Que forme-se uma coalizão de senadores que estejam dispostos a mudar esse cenário. E o que nós estamos vendo nos corredores de Brasília? Que todas as candidaturas que sejam favoráveis a isso sejam tolhidas. E eu vou adiantar uma coisa para vocês, tá? Nos meios da direita ou da direita centrista, né? A direita que faz todos os acordos caracu com o centrão, está se falando de acordões, tá? Prestem atenção nisso. Está se falando de acordões para todas as candidaturas ao Senado que sejam favoráveis ao impeachment de ministros do STF comecem a ser barradas por seus partidos. Se vocês começarem a reparar bem, com cuidado, vocês vão ver que alguns nomes de senadores já estão começando a ser fritados, inclusive em meios da direita, tá? Inclusive em meios da direita. Prestem bastante atenção nisso, pessoal. Ah, PH fala no... Não, eu tô falando. Prestem atenção nisso. É o que eu posso dizer. Prestem atenção nesse movimento que alguns senadores que têm nomes fortes nos seus estados estão começando a sofrer uma certa resistência, alguns meios de direita falando contra, porque não é tão assim, porque não é do nosso time. Prestem atenção nesse movimento. E isso faz parte de um ecossistema da oligarquia do poder em Brasília que está tentando, tá, moldar a coisa para esse caminho. Tá? Pois é, o Barge aqui já pegou um nome. Tá? Então prestem muito atenção nisso, pessoal. Tá? É ano eleitoral, mais do que nunca a gente precisa estar ciente do que vem pela frente. E eu vou cometer uma heresia em meia Semana Santa aqui, mas há uma palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo que diga:
Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E nem todo aquele que diga moralidade, sou contra o aborto, cristão conservador, de fato está defendendo ou tem os mesmos interesses que você, tá? É isso que eu posso dizer para você, beirando ao pecado aqui, nesse exato momento, tá certo? Então, fiquem bem atentos a isso. E Folha de São Paulo, parabéns por esse editorial. Antes tarde do que nunca. Independente dos seus objetivos, seja eles quais forem, nobres ou não, o seu editorial ficou sublime. Continue assim. O Brasil agradece. Obrigado por sua atenção a esse assunto, o povo brasileiro.